mais. Dentro de instantes, Broncas da Cidade. Oferecimento Scorpionet, o seu provedor de internet. No ar. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá para você de todo o Brasil, para você do Pará, para você de Marabá, aumente o volume de sua TV e juntos vamos gritar: eu quero é bronca! Anote aí, eu queria de antemão dizer para vocês, muito obrigado pelo carinho. Nós estreamos ontem o nosso programa, todos os dias a partir das 7h30 da manhã, e esse carinho já é muito grande pelo WhatsApp que nós recebemos. Anote aí o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela, 81 9967 7828. Coloca aí na tela. Você manda pra gente denúncias, manda pauta, sugestão de pauta. Aliás, esse é um programa feito para o povo, pautado pelo povo para o povo. Anote também o nosso Facebook Broncas da Cidade na sua tela. Aí, Facebook Broncas da Cidade. Anote também o nosso e-mail. E-mail pra gente se comunicar. Você lá e eu cá. broncasdacidade@gmail.com. Anote também o nosso canal no YouTube. Broncas da Cidade na sua tela. Eu sou Sérgio França e esse é o Broncas da Cidade que está no ar. Broncas da Cidade. E na abertura do programa, eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos e de minhas amigas telespectadoras para alguns fatos que me chamaram a atenção durante esse zap todo que nós recebemos. Primeiro passo, o primeiro fato, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre os buracos da Cozampa. É isso? Muita gente reclamando que a cidade, mas parece que caiu uma bomba. A cidade toda está esburacada porque o pessoal andou fazendo aí os serviços de troca de canos e não consertou. Jogou lá um tipo de remendo qualquer. Será que os senhores não... Eu acredito até que o governador talvez não saiba disso. Porque isso é um absurdo. As pessoas compram seus carros com tanto sacrifício, pneu tá caro, suspensão tá cara, gasolina pelos olhos da cara. E aí os senhores fazem um estrago na cidade, as pessoas caem, se acidentam. Para quem tem moto então, sabe o que eu tô falando. Para quem tem um carro importado caríssimo, um desrespeito aos cidadãos de Marabá. Agora, mandaram calçar ali no fórum, né? Mandaram calçar ali onde tem o pessoal da promotoria. Por que juízes e promotores têm esse direito? Vocês estão... O que aconteceu? Mandaram calçar lá. E o povo comum? Por que pagam preços desse jeito aí? É possível eu ter que virar juiz para vocês calçarem também? O senhor em casa tem que ser juiz ou um promotor para poder calçar? Até quando as pessoas vão sofrer desse jeito aí? E agora diz que piorou. Diz que quando se fazia o corte era assim, agora é assim, ó. Estão fatiando a rua, cara. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para a cidade de Marabá. Isso é uma vergonha. Eu exijo respeito. E o Zap chegou. O Zap chegou reclamando dessa situação. Até que ponto o senhor aí que está me vendo, a senhora, sabe que eu tenho razão? A senhora, com tanto sacrifício, comprou um pneu novo para o seu carro e de repente pode cair no buraco desse e arrebentar. Agora experimenta cobrar no judiciário um pneu para você ver se você recebe. A demora de um juizado especial para você receber um pneu, aí eles exigem um laudo técnico. Como é que a gente vai arranjar alguém que seja técnico para dizer que o pneu caiu, foto e etc e tal? Que é isso, rapaz? Eu exijo respeito e vou pedir ao pessoal do nosso jornalismo para ouvir o pessoal da Cozampa lá. Tem que realmente resolver esse problema.
Não pode, é inadmissível uma cidade em crescimento como Marabá passar por uma situação dessa. Uma cidade turística. É inadmissível. Eu exijo respeito ao cidadão marabaense. Pronto. Agora, se você gostar, gostou. Se não gostar, blá, 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 pronto. Ah, rapaz. Sabe? Aí fica o pessoal falando desse jeito aí. Eu fico louco da vida. Olha, outra coisa que eu quero falar é que são os assaltos constantes que existem em todo canto do mundo. Marabá não é só uma cidade escolhida, não. Agora, vocês viram aí as reportagens que os nossos repórteres fizeram, né? A respeito... o bandido perdeu até, rapaz, a noção do perigo. Os caras de pau aí foram assaltar um cabo da polícia. E o cabo lá estava armado, sentou o dedo e nos dois. Agora tu vê como é que é o tal do bandido, né, rapaz? O tal do bandido é tão sortudo, parece gato. Parece gato. Eu vejo as pessoas andando pelas ruas, tomar uma tropeçada, cair e o bandido, rapaz, o cara e tá vivo. Que Deus te proteja, viu? Então, realmente, eu até queria convidar aqui de público o coronel, o comandante do 4º BPM, para a gente ter uma conversa aqui, coronel, comandante. Eu sei que o senhor é um homem muito acessível à imprensa, mas eu tenho já uma relação. Eu recebi de ontem para hoje mais de 400 apps, onde as pessoas estão pedindo, estão reclamando de lugares que tem bastante assalto, entre eles o residencial Tiradentes, né? Os bandidos estão entrando na casa das pessoas lá, assaltando dentro de casa. Um pobre trabalhador que trabalha sai de casa às 5 da manhã para pegar um ônibus 6, trabalha até 5 da tarde, e você ter a ingrata surpresa de ter um bandido dentro de sua residência com uma arma apontada para sua cara, é uma coisa inadmissível também. Então, o senhor que é o comandante dessa instituição brilhante que é a Polícia Militar, eu estou lhe convidando de público para o senhor vir até o nosso programa, no dia que o senhor quiser, não tem problema nenhum, vem até o nosso programa, e eu queria bater um papo com o senhor, para a gente conversar sobre a segurança em Marabá. Eu tenho certeza que a Polícia Militar do Pará, em especial desta região, são homens compromissados e honrados e que defendem a sociedade. O problema é que a bandidagem aumentou de um jeito, parece capim, todo canto tem. Os caras, os vagabundos, esses mequetrefes, hoje não querem mais trabalhar. Nunca quiseram. Né? Nunca quiseram. Aí tem uns caras, rapaz, que defendem esses caras. Não, você defende também, não? Se defende, diga. Sim, muito bem, esse é do meu. Aí tem uns caras que ficam aí defendendo bandido, sabe? Quando o bandido leva arranhão, o bichinho, rapaz, ele levou um arranhão. Ah, se ajeite, rapaz! Sabe como é? Se ajeite aí, rapaz! O problema é que esses bandidos estão aí folgados pelas leis do nosso país. São leis fracas, leis fracassadas. Parece até que muitas dessas leis aí foram feitas por políticos bandidos. Que a gente sabe que tem muitos, não são todos. Parece que o cara faz uma lei fraca porque parece que ele tem medo de cair um parente dele para facilitar a soltura depois. Porque se é um país mais do que sério, sabe, eu tô vendo aí estuprador indo pra cadeia e sendo solto. Eu tô vendo aí o pessoal matando com perversidade e sendo solto. O máximo que você bota um cara desse na cadeia é 30 anos, são 30 anos. E não passa nem 10. Como é que pode? Que tipo de lei é essa no nosso país? Que tipo de lei é essa? O bandido quando entra na cadeia, ele perde logo medo. Aí chega na cadeia, aí quer refeição 4 vezes ao dia. Atenção, vou botar a lista. 4 vezes ao dia. Galinha, camarão, lagosta, tucunaré, bem assadinho de preferência. Tucunaré, bota lá o tucunaré bem assadinho, eles gostam disso. Aí depois, e faz rebelião. Uma zoada porque quer piscina. Será que nesse país, o senhor que é trabalhador, a senhora que é trabalhadora, tem as refeições, 4 refeições durante o dia? E ainda querem lanche, pudim. Aqui é pudim também que fala? Pudim, que é o pudimzinho, pudim bem docinho.
E tem que vir com muito melaço, porque senão a gente faz rebelião. Pronto. É o povo folgado. Folgado, folgado, folgado. E ainda tem gente que defende essa gente. Pronto. E tem outro papo que eu quero dizer, que eu vi na cidade sobre milícia. Onde já se viu, no Marabá com milícia, dizer que policiais militares são milicianos, eu não acredito. O senhor sabe o que é uma milícia? A senhora sabe o que é uma milícia? Milicianos controlam os serviços básicos de uma cidade, o gás, a internet. Os milicianos controlam a energia, a água mineral. Isso acontece. O senhor aqui é livre para botar a internet que o senhor quiser. Inclusive eu recomendo a Scorpionet, muito boa. Aqui o pessoal reclama, a milícia não é, controla o gás. O senhor compra gás de milícia? O senhor não liga lá para o seu depósito de gás lá? Onde já se viu dizer que isso é milícia? Eu não acredito que em Marabá tenha milícia. Eu não acredito. Se me provar, eu venho aqui e digo, eu acredito. Então vamos deixar de querer fazer blá 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 blá. Porque não tem, rapaz. Eu conheço, eu trabalhei no Rio de Janeiro, sabe? Eu conheço de perto isso aí, rapaz. Eu conheço de perto, entendeu? Pronto, é o que eu estou dizendo. Se mudar, eu quero até que o pessoal do jornalismo procure alguém lá do Ministério Público, seja da OAB, de onde for. Eu quero saber essa história aí, eu quero ver outra parte. Mas eu não acredito, e o senhor sabe que eu estou falando a verdade, a senhora sabe. Agora, se tem Esquadrão da Morte, é outra coisa. E o Esquadrão da Morte pode ser policial, pode não ser policial. Não é verdade? Agora, acusar, dizer que a milícia é feita pela Polícia Militar, eu não acredito. Porque, na verdade, a Polícia Militar é uma das instituições do Brasil, uma das mais sérias que eu conheço. Entendeu? Eu sou muito claro em falar assim. Eu falo um linguajar claro, preciso, para que o senhor entenda, para que a senhora entenda. Eu vou chamar agora aqui um dos quadros do programa, que chama-se Linha Vermelha Zap. Se o senhor quiser nos passar, a senhora, é só segurar o play do Zap e mandar o recado pra gente. Coloca no ar a Linha Vermelha Zap. Oi, bom dia. Eu, Conceição Oliveira, quero agradecer pelo programa que vocês estão fazendo aí, que você, Sérgio França, faz com excelência, um bom trabalho, uma boa divulgação, podemos ver os resultados. Estou feliz por esse espaço na TV. Muito obrigado ao carinho da minha telespectadora. É realmente para mim um prazer muito grande estar numa cidade diferente, né? Mas uma cidade que eu adotei, uma cidade que realmente eu me apaixonei. Há 7 anos, quando eu estive aqui nessa cidade, eu me apaixonei por Marabá, e quando a gente vê o carinho, né, a reciprocidade é a mesma. Muito obrigado a vocês, e qualquer pessoa pode mandar o seu abraço, pode denunciar através do nosso WhatsApp que está aí na tela, 81 9967 7828. Eu sou Sérgio França e esse é o Broncas da Cidade. Volto já! Aumente o volume da TV, grite comigo Marabá, grite Belém! Eu quero é bronca! Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Scorpionet, o maior e melhor provedor de internet da região, agora bem mais veloz. O seu provedor preferido aumentou de 200 para 2.000 megas. Mais qualidade, mais velocidade, mais estabilidade. Planos residenciais e corporativos que cabem no seu bolso. Atendimento diferenciado com suporte garantido. Scorpionet, tradição em internet na região. Assine agora mesmo. Entre em contato com nosso departamento comercial. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Muito obrigado. Todas as manhãs estaremos sempre agora aqui na Rede TV. Eu gostaria de agradecer mais do que tudo as inúmeras ligações nesse momento chegando aqui na Rede TV. Muito obrigado também aos amigos e amigas que me adotaram, e vocês podem espalhar. Esse é o Broncas da Cidade, um programa diferenciado. Nosso programa, ele é voltado para a sociedade, um programa de ajuda, um programa de denúncia. E a diferença, eu costumo sempre dizer, o comunicador social, eu tenho 25 anos em reportagem policial. E esse é o verdadeiro
A gente tem que denunciar, a gente tem que falar quando a gente acredita, no que a gente acredita, como acredita. A gente não pode fazer... O problema é que as pessoas querem fazer polícia porque acham... hoje é modismo, né? É modismo. A professora está dizendo que é modismo. Todo mundo balançando a cabeça, dizendo que é modismo. Sabe, fazer a polícia, antes de tudo, é uma filosofia, é uma ideologia. Então, muito obrigado aos senhores e às senhoras pelo esse prestígio. É só... Ligue agora aí para o seu vizinho, ligue na televisão, veja aí a Rede TV, ligue aí canal 38, tem um maluco lá falando pra gente, manda ligar lá, 38, muito obrigado, e a gente vai aumentando a nossa audiência, não é? Porque eu vim aqui para fazer o diferencial. Se o povo de Marabá não gostar de mim, eu vou embora. Se Belém não gostar de mim, eu vou embora. Mas eu vim para ficar e pelo carinho que a gente recebe, sabe que é o diferencial. Olha, nós temos dentro do programa um quadro chamado Delegado Cidadão. Esse quadro, ele tem os mais experientes delegados do Brasil. É um quadro onde vários delegados, né, respondem. A função desse quadro nada mais é que o delegado informar para você o que você deve fazer. Tem vizinho que usa o som alto, é um crime isso? Tem vizinho que chama o outro, esculhamba o outro. Às vezes você quer denunciar um crime e não sabe o que fazer. Então, o objetivo desse quadro, antes de tudo, é fazer com que você se esclareça e tome as suas necessidades, que esse quadro venha para ajudar você e qual é realmente a função de um delegado. No ar, o Delegado Cidadão. Hoje, respondendo a nossa pergunta, o experiente delegado especial, Dr. Guilherme Mesquita. Dr. Guilherme Mesquita, a pergunta, ela serve, inclusive, para muita gente, né, nesse nosso país, que infelizmente o preconceito contra o negro é muito grande, e muita gente costuma chamar o outro de negro safado. Será que isso é um crime? No ar, o senhor, doutor, chamar o outro de negro safado é crime? A gente tem que entender que esses crimes, na realidade, são crimes, existe ação pública condicionada e incondicionada e ação privada. Esses crimes esses vitupérios, essas ofensas de negro safado, quando ele se dirige realmente à raça, e nesse caso específico à cor, negro safado, ele está dentro de uma qualificadora, né? Está dentro de uma qualificadora com um aumento potencial para a pena daquele que transgrediu a lei. É ir até uma delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, se possível, falar diretamente com o delegado, e daí o delegado vai intimar esta pessoa e tomar as providências devidas. Se o fato constitui flagrante delito, ele deixa de ser crime de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime aonde a autoridade policial deve lavrar o flagrante e daí arbitrar a fiança. Amanhã, muito obrigado ao delegado cidadão, amanhã o outro delegado, uma outra delegada estará com uma nova pergunta e você pode perguntar para a gente através do nosso WhatsApp. Aí na sua tela, 81 9967 7828, o DDD 81. Você pode mandar sua pergunta e a gente conversa com o delegado e ele responde tranquilamente para você. Olha, deixa eu antes de chamar aqui um convidado muito especial, um dos caras mais polêmicos. Polêmicos porque é um cara durão, um cara que faz valer a lei, né? E é um cara muito conhecido. Daqui a pouco nós teremos a presença do excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. César Lins, né? Um delegado, um juiz, né? muito querido pela sociedade de Marabá. E aí daqui a pouco o Dr. César Lins vai estar aqui respondendo algumas perguntas, algumas questões. E para que você, de repente, que está aí, é fã dele, que gosta do trabalho dele, pode também mandar suas perguntas e a gente pergunta já para o Dr. César. Olha, deixa eu falar então para você de uma reportagem. Aqui nós temos links de todos, de boa parte do Brasil. Nós temos link de São Paulo
Rio, Paraná e o Nordeste, Recife, Pernambuco. O repórter Paulo Dias, um brilhante repórter lá na cidade do Recife, entrevistou um babalorixá, um pai de santo. Ele parece que tem uma mistura de umas ervas que atrai imã, mulher, cachorro, gato, papagaio, homem como se beija, mulher com mulher que se beija. É um negócio que eu não entendi até agora. E o repórter Paulo Dias vem com mais informações do que está acontecendo. Paulo Dias! Sérgio, você lembra do José Dionísio da Silva Filho? É mais conhecido como Painé, aquele que mora na cidade de Tabajara de Olinda. Ele já esteve aqui fazendo uma denúncia referente a um amante dele, que tentou espancar ele, ele terminou se separando do amante, e o amante está querendo uma reconciliação de todo jeito. Como é que é o nome desse amante seu? Eu tive um caso com ele em 2014, a gente separou, não moro mais com ele, tem o meu papel aí que eu indernizei ele. Paguei tudo pra ele estar me ajudar, porque eu criava meus bichos, vaca, porco, bode, na cidade da Tabajara. Eu paguei a ele, vendi meus bichos, tinha uma chineira e deu dinheiro a ele, dei mais R$1.000. Depois ele disse que eu quero mais 1.500. Eu fui pra cartório, que tá até aqui o papel do cartório, tá tudo aqui. Eu paguei, falei com o pai dele, fiz todos os acordos, graças a Deus, ficou tudo bom em 2014. Quando é agora, que a gente tá em 2015, ele volta de novo atrás de mim, que ele quer fazer amor triângulo. Ele tá com a mulher dele e quer ficar comigo, quer ficar com nós três, como bate-quel na cama. Não vai ficar com uma pessoa assim. E outra que não deu mais, que passou, passou. Quem vai de passado é museu, eu quero viver a minha vida, ele viveu dele, e pronto, eu estou aqui com uma ordem, um boletim da ocorrência da delegacia, que ele me agrediu na minha residência. Ele terminou mordendo você no braço? Eu não fui fechar minha porta, terminei de trabalhar na minha residência, e tava meus clientes, um testemunho de tudo, não fui fechar a porta, ele veio, disse que eu tava com um namorado novo. Esse rapaz, não tô com ninguém não. Oi? E a minha vida não interessa a você não, você vê a sua vida, vive o seu. Que eu já deixei você, já indernizei você, já paguei a você, e você não pode estar me perturbando a minha residência, meu patrimônio, não. Aí, quando eu fechei a porta, ele veio dar uma dentada em mim, eu também, a tapa nele também, aí empurrei pra fora da minha casa, a gente saiu, pra meio da rua discutindo, e eu fiz que nem vi. Segurei a moto de um rapaz, Felipe, e fui-me embora pra Tabajara, tomar uma cerveja. Aí ele fica me procurando, quer voltar pra mim, quer ficar comigo com a mulher. Em Natal, ele tava com a mulher, agora no Natal, tava com ela, aí fica com ela, vai-se embora ela, e vai-se embora, depois ficar comigo. Aí fica nesse jogo todinho. Não quero minha paz de espírito, quero que ele viva a vida dele, viva o meu. Não deu mais. Não sinto mais amor, que eu tô com outro namorado. E também tem uma mulher doida por mim, uma mulher mãe de santo. Tem outra Cristina, tem uma Judite também que é louca por mim, que é filha de santo minha. Tá danada, é tanta mulher assim atrás de você? 4 mulheres e 5 homens. Eu tô com outro namorado, tem outro também. Aí eu não posso ficar nem namorado, porque ele fica me perturbando. Um rapaz tá com medo de ficar comigo, porque através disso ele fica querendo ficar comigo. Que aí eu nem fica uma coisa, nem fica outra. Eu quero sair nos trabalhos, nos bancos. Eu tô deixando até tomar banho de rosa vermelha, de periquita roxa, de piego de ouro, de sedução, porque eu não tô podendo nem trabalhar, mas é uma cama de mulher de homem. Tô sem sossego na Tabajara, o babalorixá. Foi a mulher apaixonada por mim, já hoje de manhã chegou uma mulher fazer uma consulta, queria que eu ficasse com ela. Eu disse, minha filha, tá danado? Rapaz, você é um cabra danado, né? O pessoal tudo atrás de você, as mulheres loucas por você, certo? Mesmo sabendo que você tá do outro lado, é um homossexual, mas mesmo assim elas estão querendo você a todo custo. Como é que você vê isso? Eu fico olhando pelo jeito, devia tratar eu, de conversar comigo, e com o babalorixá da Tabajara, e eu fico perguntando, não, rapaz, você não pode. Fica me alisando, fica um bar da Índia lá, quando chegou a mulher queria ficar comigo, me queria beijar eu a pulso, perguntou a mim onde eu morava, me deu um telefone dela, peguei e rasguei. Minha filha, eu não gosto dessa fruta, você procura o seu destino, procura o meu. Aqui do HR, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Vocês viram aí? Rapaz, é uma coisa de louco esse negócio aí. Aqui tem um bocado o pessoal da produção, o Zé Filho, o Zé Filho também estava querendo saber essa essência aí. Eu não sei pra quê. Ele já tá bem grudado aí, mas não quer demais, né, Zé? A gente tá por dentro do negócio aí, aprendeu umas receitas diferentes e etc e tal. Depois a gente procura saber que receita foi essa aí. Eu acho que isso é um negócio esquisito, né? Bom, a gente procura saber de repente e muito obrigado ao repórter Paulo Dias, muito obrigado ao povo do Recife através do nosso canal do YouTube, aí na sua tela, o canal do YouTube Broncas da Cidade, você pode também acessar para assistir o programa de ontem, o programa de hoje. Todos os dias a gente procura colocar os programas que são vinculados aqui na Rede TV para que você assista, já que se você perdeu, não tem problema, aí você assiste à noite, à tarde, etc e tal. Bem, eu agora quero chamar a sua atenção para receber nesse momento o ilustríssimo senhor juiz de direito, doutor César Lins, que vem ao nosso programa para falar sobre as questões de Marabá. Seja bem-vindo, doutor. Para mim é uma honra muito grande ter
presente no Broncas da Cidade. E o pessoal quer saber, doutor, as broncas do fórum, as broncas dos processos, o que hoje o senhor mais tem tido dentro do fórum? É bronca de família, a gente vê o aumento gradativo da violência doméstica, não é? Esse é o campeão de audiência hoje na sua vara? Bom dia, Sérgio França, bom dia, amigos da Rede TV. Bom, hoje, ao analisarmos os feitos que procuram, né, os feitos que hoje desaguam no judiciário, temos de toda sorte. Tem processos cíveis, processos criminais. Infelizmente, não podemos dizer assim que tem um carro-chefe. Problemática é geral. Problemas de família, problemas de consumidor, problemas criminais, violência doméstica. Inclusive, aqui em Marabá temos uma vara específica para a violência doméstica, que antigamente era uma coisa muito abafada, mas hoje não. Hoje as mulheres estão denunciando, graças a Deus, não estão sendo mais sujeitas a tanta violência como era no passado. Hoje a mulher tem voz para gritar, temos hoje um Ministério Público voltado para esta área. Então, realmente, a quantidade de processos é enorme, né? Hoje no Brasil tem em torno de 100 milhões de processos. Né? Só 100 milhões. Só relativo à violência doméstica? Não, 100 milhões de processos. No processo todo, geral. Todo. 100 milhões de processos que correm na justiça brasileira. Né? A maioria no primeiro grau, com juiz de primeiro grau. E temos em torno de, no Brasil, 100 milhões de processos, temos em torno de 24 mil juízes. Entre juiz de direito, juiz do trabalho, juízes federais. Então é por isso que esse é um dos motivos que os processos demoram muito. A gente vê que a quantidade de processos é alarmante, né, para poucos juízes e poucos eventuários. Sim, infelizmente o Tribunal de Justiça dos estados, os tribunais federais, fazem concurso para juiz. Mas infelizmente a quantidade de vaga tem sobrado. Né? Os salários são atrativos, mas infelizmente as pessoas não estão passando para esses concursos. E com isso fica uma quantidade enorme de vagas. Então, com essa sobra de vagas para juízes, se percebe então que os cursos, as universidades, as faculdades que formam os alunos, né, de direito, pelo que eu percebo nessa quantidade de vagas que o senhor se refere, significa que o ensino de direito no Brasil, cada vez mais, é bastante precário. Olha, eu vejo hoje o ensino jurídico no país em extrema decadência. Eu vejo profissionais que dão aula, que procuram a justiça, quando vai conversar com o magistrado, confundindo o que é citação com intimação, coisas básicas em direito. Imagina um aluno. Quer dizer, o profissional de direito. Sim. Então, o professor, que é para ensinar o seu aluno, vai com o magistrado e confunde o conceito básico deste. Então, o ensino jurídico está, eu digo assim, que está cada vez pior. Inclusive, o tempo que eu fiz, terminei a faculdade, a OAB era obrigação passar. Porque você terminou uma faculdade de 5 anos, não me preocupava a questão de OAB. Inclusive, o senhor falou em OAB, hoje muita gente reza para que acabe a prova da ordem, né? Aquela prova ali que prova que o aluno, que o bacharel em direito está pronto para servir a sociedade, né? Olha, existe bastante polêmica se a prova deve ficar, se a prova deve ser retirada, mas pelo menos é uma coisa que vai nivelar. Sim. Eu não digo por cima, nivela pelo menos o aluno que está pelo menos capacitado para entrar no mercado de trabalho. Porque é uma responsabilidade muito grande, você leva o direito da pessoa para a justiça. Se você fizer errado, o juiz não vai poder acatar o pedido. Mesmo que a pessoa tenha direito. Porque no momento que o profissional leva a demanda ao juiz, se ele não faz de forma correta, existem mecanismos processuais para que o juiz acabe com o processo sem apreciar nenhum direito. E eu vejo demais isso acontecer. Advogados que realmente, infelizmente, não têm o preparo para exercer aquele cargo. E aquela função tão nobre que é a advocacia. Infelizmente acontece isso. Como também encontro na vida diária, sim, grandes advogados que me causam realmente uma grande satisfação de ver uma atuação tão brilhante, tão polida, tão colhida de conhecimento jurídico. O que a gente sabe é que antes o senhor fazia jornalismo, né? E Tentei. Como é que de repente saiu de jornalismo para direito? Eu tentei porque eu achava que o jornalismo, para mim, não ia suprir as minhas carências. Digo assim, até emocionais, que eu sempre gostei de decidir. Eu entrei na faculdade de Direito, né? No primeiro dia o professor perguntou qual carreira que eu queria seguir. Infelizmente,
eu achei que era estranho, porque eu fui o único na sala que tinha em torno de 60 alunos que disse que queria ser juiz. O restante dizia que queria ser advogado, até promotor, mas ninguém dizia que queria ser juiz. Quando eu falei isso, o pessoal olhou pra mim assim, como se eu estivesse querendo ser melhor que todo mundo. Até porque a prova de juiz é muito difícil, né? Sim. É uma das mais hoje os rígidas, concursos né? são bastante difíceis, né? E o concurso de juiz está entre eles. Aí quando o senhor disse eu quero ser juiz, aí a classe... Não, olharam pra mim achando assim que eu estava sendo muito assim, achava que eu estava querendo audacioso. ser audacioso. E teve uma moça que falou, mas se você não passa no concurso para juiz, como é que você vai ficar depois com os colegas aqui da sala? E eu disse para ela, eu vou ser juiz. E realmente você acabou se tornando juiz de direito. Com certeza. E essa sua fama de polêmico, de bravo, isso lhe incomoda, não? Não, eu acho que não, realmente não é só uma fama, realmente eu tenho uma personalidade muito forte, tá certo? Mas as pessoas sabem que eu sou desse jeito forte, polêmico, com quem merece que seja. Eu não serei jamais assim com pessoas que não têm a razão de ser assim. Né? Então, no momento, a gente precisa se impor e às vezes a gente precisa ser até um pouco assim forte na personalidade. A expressão amado por poucos e odiado por muitos, ela às vezes... Alguém já lhe falou isso ou não? Não, mas a questão, o juiz não vem para agradar ninguém. Isso é certo. O juiz sempre desagrada. Pelo menos 50% ele vai desagradar. Alguém desagrada na decisão. Tá lá uma demanda entre duas partes que as duas se acham no direito. O juiz vai dizer quem tem o direito. Às vezes o juiz diz que você tem direito, você não. Então já tem 50% de raiva, né? Poucas pessoas chegam assim e falam assim, eu estou feliz, eu perdi a causa, mas estou feliz. É difícil. Essa hombridade poucas pessoas têm. Dizem assim, eu perdi, mas eu sei que eu estou errado. Então, no mínimo é 50%. Mas acontece às vezes que o juiz julga contrário às duas partes. Alguém perde alguma coisa. Um pouquinho perde um, perde o outro. Pronto, aí ele conseguiu agora desagradar os dois lados. Então é difícil a vida do juiz. Julgar as pessoas é uma atividade que exige muito preparo emocional, preparo intelectual, que poucas pessoas, eu digo assim, poucas pessoas estão dispostas a se esforçar para isso. Primeiro, que exige dias, horas, anos de estudo. As pessoas não querem. Querem só os frutos. Quando diz assim, o juiz ganha muito bem, o juiz está ganhando cada vez melhor. Né? Eu digo assim, realmente, eu acho que o juiz hoje ganha compatível com o esforço que ele... Com a responsabilidade, né? Que ele fez e com a responsabilidade de um cargo. Essa responsabilidade, muitos podem até querer ter, mas é difícil, é você ter um mérito para fazer isso. Ser juiz, na verdade, é um ato nobre, né, de um conhecimento realmente muito grande, porque você, como o senhor fala, que quando você decide a vida de uma pessoa, ou para a felicidade dela, ou para a tristeza dela, realmente ter um preparo emocional muito grande. Sim, e outra coisa, as pessoas pensam que os juízes são pessoas que não têm qualquer pingo de emoção, são pessoas que estão desprovidas do conteúdo emocional. Não é verdade. O juiz, quando tira, por exemplo, um filho de uma mãe para deixar com o pai a guarda, por exemplo, ele às vezes tem que fazer isso em virtude, em prol da criança. Ele faz isso porque é a obrigação dele. E muita gente não entende isso, muita gente até excomunga o juiz, muita gente fala mal da mãe do juiz, como acontece com o futebol. Mas saibam disso. Essa questão de agradar ou desagradar, eu não vim aqui para isso. Eu estou aqui para decidir do ponto de vista jurídico. E vou ser sempre assim. Se a pessoa ficar feliz ou infeliz, sinceramente, para mim é irrelevante. Doutor, a gente vai aqui rapidamente ao intervalo, mas já tem perguntas, a produção acabou de passar perguntas que chegam para o senhor nesse momento. E o senhor pode ficar mais um pouco? Sim, claro. Bom, a gente volta já. Esse é Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Scorpionet, o maior e melhor provedor de internet da região, agora bem mais veloz. O seu provedor preferido aumentou de 200 para 2.000 megas. Mais qualidade, mais velocidade, mais estabilidade. Planos residenciais e corporativos que cabem no seu bolso. Atendimento diferenciado com suporte garantido. Scorpionet, tradição em internet na região. Assine agora mesmo. Entre em contato com nosso departamento comercial. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca.
Estamos de volta com Broncas da Cidade e eu queria, de fato, agradecer não só a presença do juiz de direito, doutor César Lins, mas também a sua audiência, logo cedo, de manhã cedo aí, a permissão concedida de todos os dias poder estar na sua residência, de poder estar no seu trabalho, não é? Muito obrigado pelo seu carinho, por essa permissão todos os dias. É só você, todos os dias também, avisar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, que na Rede TV tem o Broncas da Cidade, que é um programa diferenciado. Eu aqui, sabe, doutor, eu não faço aquele tipo de apelo de piscina, de cenas de sexo, não é o meu, não é? Eu quero qualidade na informação, não é? Esse papo informal que a gente está tendo aqui é muito importante, não é? Porque o juiz de direito, acima de tudo, é um membro da sociedade. O juiz de direito, ele é pai de família, ele chora, ele sorri, né? Ele é um ser humano como nós. A diferença é que ele tem uma atribuição muito árdua, às vezes, de tomar uma decisão, e essa decisão, muitas vezes, ela entristece, muitas vezes o juiz, eu não sei se acontece com o senhor, às vezes o juiz, ele, por um inquérito mal instaurado, mal feito pela polícia, o juiz muitas vezes é obrigado a soltar o bandido para não cometer a injustiça e isso o senhor também como ser humano, às vezes, como cidadão, o senhor muitas vezes também sente isso, né, doutor? Bom, isso acontece realmente na nossa atividade diária, né? Inclusive eu estava há pouco tempo no plantão, na semana passada, e a gente pega questões que envolvam erros e procedimentos que são feitos. Infelizmente, quando acontece isso, o juiz tem que soltar o réu, soltar o preso. Por quê? Porque todo mundo que o juiz perceba que está sendo vítima de algo ilegal, ele deve agir imediatamente, soltando a pessoa que foi presa em flagrante. Porque é muito comum escutar isso, Sérgio França, que a polícia prende. Sim. E a justiça solta. Doutor, vem só mais um pouquinho para cá, para a gente ficar enquadrado aqui. Isso. O pessoal da produção está bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Então, tudo bem. Então, pois não, doutor. Então é muito comum escutar essa expressão tão antiga aqui no Brasil. Aproveitando, por que o pessoal diz que a polícia prende e a justiça solta? Há um equívoco aí? Olha, essa expressão é muito repetida, assim, por quem ainda não teve filho preso ilegalmente. No dia que você tiver um preso ilegalmente, uma prisão ilegal, o que acontece? Você vai saber valorizar o que é o trabalho de um juiz. O juiz, às vezes, prepara o seu material e vai decidir uma questão que a polícia prendeu, a polícia militar normalmente é que prende na rua, leva para o delegado de polícia. Qualquer vício que aconteça nessa prisão, o juiz deve relaxar ela de forma imediata. O vício que o senhor se refere é se não for muito clara, não tiver as evidências. Por exemplo, a pessoa não tiver presa em flagrante e forjar o flagrante, por exemplo. Que acontece muito, né? Pode acontecer, já soltei muitas pessoas nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que foi presa 5 dias depois da acusação que ela sofreu de ter feito um roubo, feito um furto. Então, não teve a diligência devida para ir atrás do meliante, e depois, por acaso, vai prender essa pessoa e acusaram ela. Aí, algumas pessoas podem forjar esse flagrante como se fosse naquele momento. Ah, sei. E nesse momento o juiz não vai aceitar. Por quê? Porque já se passou o prazo necessário para fazer isso. Quando você tira uma liberdade da pessoa, é uma coisa muito séria. O juiz tem que ter muito cuidado em analisar isso. Quer dizer, a liberdade de uma pessoa não tem preço. Eu acho que depois da vida, né, é o nosso maior bem. Sim. É a liberdade. Depois a saúde. E também não adianta ter saúde e não ter liberdade. Às vezes é muito ruim estar no presídio novinho e preso lá com aquele monte de policial lhe vigiando o tempo todo. O juiz tem o poder de mandar para lá. Porque quando a polícia prende, ele está na delegacia esperando o juiz analisar a prisão, porque toda prisão que é feita, você só vai para o presídio, você só entra no sistema carcerário e passa a ser presidiário se o juiz mandar você para lá. Deixar bem claro isso. Então, esse negócio... Então, me perdoe lhe interromper. Se fala muito que a polícia prende. Essa expressão, ela é mal interpretada? É o que o senhor está dizendo, essa afirmação, ela é correta ou não? Bom, existe o ato de prisão. Certo. O ato de prisão é feita de forma obrigatória pela polícia.
O policial que vê alguém cometendo crime, ele é obrigado a agir. Como qualquer cidadão pode também prender. Dá voz de prisão, não é? Voz de prisão e prende a pessoa e leva para a delegacia. Mas a prisão só se efetiva, ou seja, ela só vai existir se o juiz disser assim, você vai estar preso. Você está preso. Eu homologo a prisão em flagrante e te meto na cadeia. Hoje, o juiz, quando homologa a prisão em flagrante, ele obrigatoriamente tem que fazer o seguinte, analisar se cabe fiança. Sim. Se não couber fiança, ele observa se cabe liberdade sem fiança. Então, se for caso de fiança ou de liberdade provisória sem fiança, ele deve fixar, obrigatoriamente. Antigamente ele esperava o advogado pedir, hoje não, ele pediu ofício. Aí se ele quer manter uma pessoa presa, o que ele tem que fazer? Ele tem que converter a prisão em flagrante em preventiva e decreta a prisão preventiva. Hoje é assim. Então hoje a pessoa entra logo lá com a prisão convertida em prisão preventiva. Não é só mais de flagrante, não. O juiz decreta, porque hoje, em virtude desse sistema carcerário tão penalizado de tanta gente, o juiz só está mandando para lá mesmo aqueles que realmente não tem jeito. Porque já não cabe mais. Inclusive, outro dia eu comentava que só se inventar um muro de borracha, porque entra tanta gente, todo dia, cada vez mais, não vai caber tanto onde esse povo. O sistema penitenciário hoje está com uma superlotação tão grande, que eu não sei como é que dizem ainda que no Brasil é o país da impunidade. Porque eu acho que há impunidade para muita coisa, realmente. Eu acho que há. Mas, do ponto de vista dos crimes mais comuns, o presídio está cheio. Eu acho que há muita impunidade ainda para esses crimes de corrupção, de grande relevância, que levam milhões de país. Eu acho que a lei tem que ser mais efetiva em relação a isso, né? Tem um juiz aí que realmente está fazendo a diferença, que é o doutor Sérgio Moro, um juiz federal, um grande juiz, que eu sou um admirador dele, faz um grande trabalho, né, na frente do Poder Judiciário lá, que é todos contra ele. Né? Ele trabalha duro, mas o tempo todo esse homem sofrendo represálias. Diz que o juiz, quando trabalha sério no país, né, doutor, ele sempre sofre uma represália por muita gente aí. Né? Hoje as pessoas usam o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para tentar se vingar do juiz quando não tem um benefício com o juiz. O juiz nega alguma coisa para ele cria essa raiva e vai para o CNJ. Sempre para o CNJ é um direito de qualquer cidadão. Sim. E como é depois o direito do juiz, se sentiu prejudicado, se sentiu que aquilo foi um abuso de direito, mentiras, ele pode depois acionar o judiciário para pedir uma reparação por dano moral. E acontece muito, né? Acontece isso. Doutor, me fale um pouco sobre a audiência de custódia. O que o senhor acha da audiência? O senhor é a favor? Bom, a audiência de custódia vai ser um marco no Brasil. Ela foi introduzida porque existe o Pacto de São José da Costa Rica. É um pacto que o Supremo recepcionou aqui no Brasil. E pelo Pacto de São José da Costa Rica, todo mundo que é preso deve ser apresentado a um juiz de direito. Não só o papel mais, não só o flagrante do delegado. Então deixa eu ver se o meu pessoal entendeu lá do outro lado. Todo mundo, qualquer pessoa que seja detida pela polícia, ela está presa, ela antes de ir para a cadeia, o juiz é obrigado a conversar com ela, escutá-la. Inclusive observar as condições físicas que ela se encontra. Foi torturada, justamente, se ela apanhou. Isso aí que vai ser o avanço da justiça e vai ser uma questão só de tempo. Todo o país vai ser uma questão de instituto que vai ser aplicado no Brasil. Tanto é que São Paulo já está fazendo, os tribunais estão se preparando, o CNJ vai determinar isso. Inclusive eu já tinha uma posição dessa. Quando eu verificava que estava desconfiando de alguma coisa, eu sempre fui no local para ver. O senhor é desse tipo, né? Eu fui já em delegacia, tá certo? Eu já fui também em quartel militar, eu já fui no CIAM. Toda vez que eu percebi que sempre tinha alguma coisa errada, eu fui trabalhar lá no local para ver a situação no local. Porque se o processo não foi a minha, eu tive que ir até ele. Porque senão, depois a responsabilidade vai ser de quem tem o poder de soltar. O poder de analisar o flagrante, ou de manter a pessoa presa. Agora, doutor, por que isso o senhor faz e os outros não fazem? Não, alguns juízes fazem sim, tem juiz que faz sim. Existe essa atribuição que o juiz ele pode verificar o flagrante no local, inclusive presídio, observar o estado do preso. O preso ele pode pedir que o preso... Pedir não, ele pode mandar mesmo, né, que o preso vá até ele e a polícia tem que levar. E com a audiência de custódia vira a regra. Nos Estados Unidos, toda pessoa presa,
é apresentada ao magistrado lá. E que vai dizer o seguinte, se vai manter o cara preso, se vai fixar fiança, ou se vai soltar o preso. Vai ser a mesma coisa aplicada no Brasil. Isso visa preservar os direitos humanos. Por quê? Porque, queira ou não, o Estado ele pode mais do que o cidadão comum. Então, a violência que pode ocorrer, a violência do Estado, então o juiz está lá para salvaguardar isso, inclusive com membro do Ministério Público e também com o advogado dele. Isso aí é um avanço. Está tendo resistência de alguns juízes? Está também. Isso não é pacífico, não. Alguns promotores também estão contra. A advocacia, na maior parte, quer isso. Por quê? Porque o advogado visa o que? A defesa do seu cliente. Sim. Então, para o advogado, isso é fenomenal. Eu mesmo tenho uma posição que eu concordo com isso. Eu acho que todo mundo que for colocado em situação de prisão deve ser apresentado a um juiz que deve decidir sobre sua liberdade. Porque ele é o homem vestido pela Constituição brasileira para decidir se quem fica preso e quem fica solto. Então, qualquer pessoa que seja presa por polícia, por cidadão comum, só o juiz vai dizer se você deve ficar preso ou não. Porque se você se sentir injustiçado, aquele é o momento de você dizer sua versão para o magistrado. E se naquele momento que o bandido foi preso, lógico, todo preso diz que é inocente. Não é? Sim. Chega lá para o juiz e diz, olha, não, doutor, o cara foi preso em flagrante, não é? É a palavra dele contra a palavra dos policiais. Não é? E se ele disser, não, doutor, eu sou inocente, eu fui forjado, porque bandido tem cara de pau. Não é? Sim. Eu fui forjado, não é verdade. Aí o senhor solta ali na hora? Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte, o policial, ele tem uma fé pública, que ele representa o Estado. Ele é um homem vestido da lei. Mas, além disso, o que se faz normalmente quando a pessoa é presa? Os policiais vão depor, a vítima normalmente vai depor também, não é? A vítima vai depor, o objeto do crime é apreendido, há questões que são feitas. Quando a pessoa pega com droga, é feito exame de toxicológico na droga, para verificar se aquilo é droga ou não. Agora, doutor, a gente sabe que às vezes não anda, né? Porque você vai levar. O cara é pego com o pó, supostamente crack, heroína, cocaína, seja lá o que for. O policial pegou aqui em flagrante. Eu estou fazendo o papel dos dois lados, o senhor me perdoa. Tudo bem. O policial pegou aqui o elemento com a pedra de crack, seja lá com o que for, e aí vamos levar para o juiz. Então foi para o fórum o bandido, a polícia e a droga. Naquele momento ele vai dizer, eu tenho certeza que ele vai dizer para o senhor, doutor, eu sou inocente e essa droga não é minha. E aí, como é que vai ficar o juiz nesse momento? Porque aí o senhor precisa da prova técnica. Se mandar para o instituto, demora 30, 15 dias para chegar um resultado, né? Aqui aconteceu um tempo que realmente o Renato Chaves estava sem o reagente para fazer esse exame. Inclusive, em virtude disso, soltei gente. Eu não admiti que houvesse uma doutor, vem mais um pouquinho para cá. Como chama? Uma prova oral. Uma pessoa dizendo que aquilo é droga. Não pode. Essa prova é técnica. Então, eu não aceitei. E relaxei a prisão de várias pessoas. E naquele momento, como é que fica então? Se não houver a prova hoje é feita rápida. Existe o exame de tóxico rápida, que faz na hora, depois vem o definitivo. Mas o senhor concorda que para esse tipo de tratado de custódia, ou audiência de custódia, ela fazer valer no nosso país, ela teria que ter também as instituições, né, preparadas para isso. Por exemplo, o ITB, né, Instituto de Polícia Técnica, teria que estar pronto para... Como é que o senhor, como de repente, bandido a toda hora, a todo momento está agindo, como é que de repente o senhor está numa audiência lá, né, uma audiência aprazada, e aí chega a polícia, 15 viaturas, com 15 bandidos naquele momento, o senhor tem outros juízes, aí para a audiência para atender aquilo ali? Essa audiência de custódia, Sérgio França, é uma audiência para analisar a questão flagrancial, para que o preso não fique só na delegacia, que não seja enviado apenas o papel para o juiz analisar o flagrante, como é feito hoje. Vai o papel e o hoje vai todo mundo, vai o papel, vai a polícia, vai ser assim. A testemunha também teria que ir? Sim, todo mundo. O juiz pode mandar buscar todo mundo para ele escutar aquelas pessoas e decidir se a pessoa vai ficar presa ou não. E fixar a fiança logo de plano também, se a pessoa tiver direito. Então, visa um contato maior da pessoa que foi colocada numa situação flagrancial e quem? E o juiz, que realmente, às vezes, só tem contato com o preso já bem lá no final do processo. Com certeza, eu acredito muito
nessa audiência de custódia, realmente é uma forma de talvez fazer um pouco mais de justiça, evitar que... Eu sou o seguinte, pessoal, a minha opinião, o cara quando é bandido, ele tem que se ferrar mesmo, entendeu? Ele tem que se ferrar. Agora, também, a gente sabe, eu inclusive no Recife, no Rio de Janeiro, conversei com muitos bandidos que saíam das cadeias, não é? E muitos policiais corruptos, muitos. Hoje em dia a polícia está diminuindo esse nível de policial corrupto. Ele pegava o preso que saiu da cadeia para colocá-lo no círculo para roubar sobre a coação de que se você não roubar para mim, você volta, eu lhe dou um flagrante, né? Na verdade, isso é um bandido que está travestido de policial, né? Deixa bem claro isso. O policial realmente que jamais vai ter uma conduta dessa. A polícia jamais vai compactuar com isso tenho certeza. É um bandido que está travestido na farda de policial. Como pode ter bandido em várias áreas, né? Todas as áreas podem acontecer. Os bandidos, né? Agora mesmo foram pegos aí lá no Rio de Janeiro, aí, né? Aquele lá do caso da Petrobras, né? Roubando lá o dinheiro e segurando o dinheiro dos outros, lá do Eike Batista, né? Tem vários. Mas agora, em todo lugar tem jornalista picareta. Agora, né? o que tem que ser feito é o seguinte, tanto para a pessoa que comete qualquer tipo de crime, quanto também o bandido ligado ao Estado, tem que se dar defesa para que ele possa se defender e com isso o juiz possa condenar. Uma pessoa tem que ser julgada. Uma pessoa que faz coisa errada tem que ser julgada e deixar que o Poder Judiciário decida sobre a vida dela. Isso sim é justiça. Não se faz justiça com as mãos, não se faz justiça de forma privada. A justiça pertence ao Estado. O Estado juiz decide, o Estado promotor acusa e o advogado faz a defesa. É assim que funciona a justiça brasileira. Doutor, o senhor não imagina o número, o pessoal da produção aqui está passando agora para a gente, né? O número de perguntas, eu vou até lhe passar depois, né, das pessoas aí do outro lado nos assistindo. E uma outra, bem rapidinho para a gente terminar, a Joana Farias, que ela é da Folha 8, Folha 8, ela pergunta para o senhor o seguinte: doutor, o que o senhor acha das leis do nosso país com relação, por exemplo, o cara é condenado a 30 anos, só passa 10 anos na cadeia? Isso é uma coisa prevista na Constituição, que é a chamada progressão de crimes, certo? Como também é previsto na lei de execução penal. Eu acho que a lei de execução penal no Brasil é uma mãe. Eu acho que é uma lei que realmente está ultrapassada, é uma lei que tem que ser revista, tá certo? Uma lei que realmente foi feita para ajudar demais. Um bandido hoje condenado, hoje pode sair 5 vezes ao ano para visitar a família nas festas. Ele tem que entender que ele está condenado. E eu acho que essa questão, não que visa tentar ressocializar, eu acho que uma pessoa que foi presa há 30 anos, uma condenação de 30 anos, quando vai progredindo, aí vai para o regime semi-aberto, vamos dizer com 10, não sei, tem que fazer o cálculo, mas mesmo assim é colocado na rua muito antes do cumprimento final da pena, de chegar, bem antes de chegar perto dos 30, isso causa um descrédito na justiça. Isso causa um descrédito, sabe onde mais dói, que é justamente na pena. Uma pessoa que fica condenada a 30 anos e fica 5, 6 anos preso, depois passar por regime semiaberto, ou passar depois para o aberto, porque lá dentro todo mundo se comporta, viu, para poder ter esse direito. Todo mundo vira santo dentro do presídio. Vai ajudar, vai lá limpar, vai arrumar as coisas, mas quando sai, vira outro demônio. Por exemplo, um dos policiais, que você acabou de falar que foi assaltar o policial reagiu e atirou nele, um deles está, inclusive, em execução penal. Quer dizer, já entrou e saiu. Já estava em execução penal, cumprindo pena, já estava na rua e voltou a delinquir. Aí você vê a que nível. Eu peguei hoje lá, certidão de antecedente dele. Se for a mesma pessoa, porque às vezes tem erro na questão da certidão, deixar bem claro isso, realmente às vezes tem erro, mas tudo indica que é a mesma pessoa. Ou seja, ele já está cumprindo pena, saiu, por algum motivo, deve estar em regime semiaberto, alguma coisa, e já se envolveu em outro crime. E quase matou um pai de família, independente de ser policial, que eu tenho o maior respeito pela polícia, quase matou um pai de família, não é? Verdade. Que estava num trabalho, acredito que ele estava, acho que a família tinha uns pequenos supermercados, um mercadinho, alguma coisa assim, pelo que eu soube da produção, e ele quase matou um pai de família. E ainda bem que ele não conseguiu fazer isso. E é um policial que mostrou que tem habilidade devida
conseguiu não só evitar o crime, como também ia ser vítima de um homicídio, porque ele puxou a arma policial, de acordo com o que está lá, e conseguiu reagir, feriu eles e tirou esses 2 bandidos da rua. Para a sociedade isso é muito bom, né? Um policial desse realmente, ele merece toda a honra da sociedade. Um policial que realmente agiu no momento certo, né? Estava esperando o ônibus, me parece isso, realmente estava esperando o ônibus e foi abordado, né? Graças a Deus, Deus mandou assaltar aquele policial que estava preparado para aqueles elementos. Ainda bem que não foi o pai de família, que poderia ter sido vítima, inclusive, de um latrocínio. Porque o bandido, ele te rouba, ele está armado. Para ele virar um latrocida, é muito rápido. Ele vai puxar a arma e atirar em você, atira fácil. Pode ter certeza disso, ele vai atirar em você fácil. Porque uma pessoa nervosa com a arma na mão, para disparar contra você é muito rápido. Não reaja a salvo. Sempre é bom nunca reagir. Doutor César Lins, muito obrigado pela sua entrevista. Com certeza, esse é o outro lado também do juiz, né? O homem, o cidadão, né? Não deu tempo de a gente falar sobre tudo, sobre o seu título de cidadão marabaense, né? Com todo orgulho. Com todo orgulho. Inclusive, é muito mais eficaz quando se fala mal de Marabá do que muito marabaense já nascido aqui, né? Ah, sim. Marabá é uma cidade que eu amo demais. E eu queria agradecer a você do outro lado aí. Muito obrigado pela sua audiência, doutor. Muito obrigado. Você conta comigo, Sérgio. Muito obrigado. A gente se fala amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Ao meu povo querido do Marabá, de Belém, do Brasil, grite, grite, grite forte comigo! Eu quero é bronca! Tchau, pessoal! Broncas da Cidade, com Sérgio França.